Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um dia do nosso Desafio Estados Unidos, onde nós estamos trazendo tudo o que você precisa saber para dominar o mercado norte-americano e se tornar uma referência global, até trabalhando nos Estados Unidos. Hoje, um pouco diferente, porque hoje eu vou trazer uma aula para vocês de 5 tipos de investimentos que os brasileiros mais buscam no exterior que você precisa dominar, porque está muito simples de ser acessado. É claro que a gente vai aprofundar muito mais nos próximos dias, falando de offshore, de estruturas internacionais, mas hoje eu quero entrar nesses investimentos que são os mais tradicionais que você tem que entender e a gente vai fazer um overview do mercado. Então vem comigo que eu já vou te mostrar. A gente vai tratar aqui de ações americanas, que a gente chama de stocks, BDR, que são ações estrangeiras no Brasil, ETF, bonds e rates. E aí eu vou trazer como que é feita a aplicação aqui no Brasil para vocês verem como é algo extremamente simples que os investidores estão buscando de uma forma frenética. O que a gente tem que entender? O mercado norte-americano, que é esse mercado que esse investidor está de olho e que você tem que dominar, ele é um mercado que cresce há muito mais tempo e está dando muito mais resultado que o CDI, que o Ibovespa. Por quê? Quando você investe em Brasil apenas em Ibovespa, você não está investindo em empresas de tecnologia. Olha o perigo disso. Porque a gente olha qual foi o grande avanço do mundo, foi na parte tecnológica. E se você está somente em Brasil, você não acompanhou, você não teve rendimentos com isso. Agora, quem investe nos Estados Unidos, estourou. Crescimento de Apple, de Meta, de Google, Nvidia, estouraram. Então, se você está só em Brasil, você está fora desse jogo. E os investidores estão percebendo isso. Imagina, o investidor conversa com você e você não sabe desse mercado, você não entende. Então, quanto mais você entende, mais você atrai esse investidor e fala, ó, eu entendo de mercado norte-americano e é um mercado que tem mais relevância. Até para ser um mercado que tem mais relevância, a gente tem que ter uma parte dos nossos investimentos lá. E conta comigo que eu sou o cara que entendo muito desse mercado. É isso que você vai ter com a gente. Você ser referência quando o cliente falar, eu penso no exterior, você entender a fundo esse mercado. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil tem 400 ações listadas em bolsa. Nos Estados Unidos são mais de 6 mil ações, ou seja, muito mais empresas, mais de 10 vezes mais empresas nos Estados Unidos. É muita diferença. E a gente vai ter uma aula aqui também falando do mercado norte-americano versus o mercado brasileiro em aspectos relacionados à moeda. Quanto que impacta o dólar versus o real, dólar versus outras moedas e a criação de dinheiro no Brasil e nos Estados Unidos e por que você tem que ficar de olho nisso e quem está somente em Brasil está ficando mais pobre. Isso é importante. Mas vamos lá. Então tem muito mais ações nos Estados Unidos do que no Brasil. E olha só os últimos 5 anos. O que foi que eu falei aqui? Nvidia 3.200%, Tesla mais de 1.000%, Apple 308%, Google 224%. Ou seja, quem está investindo em mercado norte-americano está indo muito bem. Está dentro do jogo. Imagina, 3 anos atrás você conversa com seus clientes e começa a diversificar no exterior. E é uma conversa boa. É uma conversa tão boa que o cliente sabe o que está sendo falado ali. Ele sabe como a empresa ganha dinheiro. Quando a gente fala, por exemplo, temos aqui as ações da Vale. Como que a Vale ganha dinheiro? Sei que o investidor brasileiro adora a Vale por conta do histórico, mas como que ele ganha dinheiro? Poucos vão saber explicar. Agora pergunta para ele, como que a Apple ganha dinheiro? Está aqui, ó, iPhone. É muito mais simples de explicar. As pessoas sabem como a Apple ganha dinheiro, mas não aplicam em Apple, só consomem Apple, compram celulares, mas não investem em Apple. E aí você está só mandando dinheiro. Aliás, o investidor está só mandando dinheiro para os Estados Unidos, porque ele está comprando o Apple e não está recebendo de volta dividendos. Então você precisa mostrar isso para os investidores. Então quando você colocar no seu currículo que você é uma referência global, você vai atrair esse tipo de investidor. Grandes investidores. Você vai ganhar relevância, o nível de autoridade vai subir. Você vai ser melhor remunerado. Porque você entendendo o Brasil e a fundo Estados Unidos, você é um profissional mais valoroso para instituições. Você é um profissional mais valoroso para os clientes. Imagina o cliente falando, puta, meu conselheiro, meu advisor entende muito de investimento nos Estados Unidos. Entende muito em diversificação global. É isso que a gente quer trazer para vocês. Essa é a proposta da MBA University. Você se tornar uma grande referência. E aí você é tão bom que você escolhe. O cara é tão bom, o cara mandou muito dinheiro para os Estados Unidos. Pô, vamos levar esse cara já para os Estados Unidos. Ele tem acesso a um visto aqui, que a gente faz essa migração aqui no Brasil para os Estados Unidos.
como a gente é uma instituição multinacional, a gente consegue fazer isso. Mas quem que eles vão olhar? Você, que já está mandando muito dinheiro. Você sendo referência, o primeiro lugar. Pô, eu sou o primeiro lugar em investimento exterior. Opa, abriu uma vaga em Miami. Pô, sou eu. Eu entendo desse mercado. Eu tenho cliente que tem investimento lá. Sou eu que tenho que estar lá. Ah, mas o banco mandou outra pessoa. Pô, vai para outro. Faz acontecer. É isso que a gente vai mostrar para vocês. Você vai ficar tão interessante, que não tem como você não ser notado. Você vai ser notado de qualquer jeito. Porque a gente vai te dar todo esse caminho. Você vai entender muito a fundo esse mercado. Então, por exemplo, você pode comprar ações americanas. Olha como é fácil para o cliente. Avenue, C6, Inter. Não à toa, o Itaú comprou a Avenue. Porque é um mercado extremamente promissor. E a Avenue é feito para brasileiros. Brasileiros que investem nos Estados Unidos. Então tem um mercado gigante do brasileiro em si e do latino investindo nos Estados Unidos que está só começando. O brasileiro ainda investe muito pouco nos Estados Unidos. E você, sendo essa referência que vai passar a ponte, o que você vai fazer? Você vai ser a conexão do seu cliente com o maior mercado do mundo. Ele tem que olhar para você e ver cifrão em você, falando, esse cara aqui está abrindo uma fronteira enorme, ele entende muito. Isso que é o legal. Então, ações americanas já é muito fácil. O cliente compra no banco digital. Só que ele não tem direcionamento. Quem que vai dar esse direcionamento? Quem ele tem que confiar é em você. E como que ele confia em você? Você tendo isso no seu currículo, você falando no LinkedIn, no Instagram, mostrando ali, dando conteúdo, que você é bom naquilo. As pessoas vão começar a confiar em você para fazer essa internacionalização dos investimentos. Então é simples. Quando você está no varejo e você quer ir para a área de investimentos, o que você faz? Você começa a falar de investimentos, gera conteúdo de investimentos, você vai fazer morning call na agência, você vai reunir o pessoal da agência e falar de investimentos, vai criar um grupo no WhatsApp com as pessoas da sua agência e compartilhar investimentos. Ou seja, você vai falar de investimentos o tempo todo. Para as pessoas falarem, meu Deus, Fábio, você tem que estar em investimentos. E aí quando abre uma vaga, todo mundo te joga para investimento. A mesma coisa aqui. Você tem que ser muito bom em mercado internacional, que as pessoas vão falar, nossa, seu lugar aqui não é no Brasil, é nos Estados Unidos. Ou seu lugar é, pô, você tem que atender só a cliente grande aqui, gigante, que tem investimento nos Estados Unidos, que você é o que mais entende. Todo mundo aqui vem para tirar dúvida com você. É esse tipo de profissional que a gente quer treinar no MB University. E a gente vai conseguir. Então, hoje está muito fácil comprar ações. Vantagens, é fácil de aplicar, você investe como se estivesse investindo na B3, então você coloca lá a sigla. Por exemplo, Disney, você vai escrever D e S e você compra. Muito simples de fazer. Tributação, 15% no ganho de até 5 milhões de reais. Então fez uma operação lá até 5 milhões, 15% de imposto sobre o ganho. E lembrando que tem uma regra que se você vender até 35 mil, você é isento, tá? O que é ruim ali? Dividendo nos Estados Unidos tem tributação, 30% nos dividendos. Então, o ideal é você investir mais em empresas de crescimento, empresas que reinvestem na própria empresa e pagam menos dividendos, que aí você aproveita mais o potencial de crescimento. E aí tem a questão de desvantagem que é a sucessão. Você tem que dominar muito o tema de sucessão. Deixa eu até sair da câmera pelo seguinte. Há isenção de imposto de sucessão para o valor de até 60 mil dólares em ativos custodiados em solo americano. Porém, acima disso, a tributação parte de 40%, podendo chegar a 50% em algumas situações. Ou seja, clientes que têm mais de 60 mil dólares têm que saber fazer holding, têm que saber proteger o capital. E você vai ser essa pessoa que vai ajudar ele a proteger. Tá bom? Se não, 50% de imposto. Muito forte, hein? Muito forte. Quem vai para os Estados Unidos, isso que é legal. Quem vai para os Estados Unidos, legal para você que está buscando ser referência. Quem vai para os Estados Unidos sem entender, o investidor que vai para lá investindo por conta própria, ele vai tomar na cabeça. Porque é muita regra, é muita regrinha. E ele pode se ferrar numa regrinha que você sabe. Então você vai orientar. Tanto é que tem advogados especializados só em tratar de investimentos nos Estados Unidos. Tributação nos Estados Unidos para brasileiros. Contadores focados só em brasileiros nos Estados Unidos. Porque são regras totalmente diferentes. Por isso que o CFP no Brasil, você não consegue atender um americano, você não consegue atender um latino com esse CFP. Porque você está lendo regras de sucessão daqui. Você está lendo regras fiscais daqui. Então isso é importante mensurar. E olha como é simples fazer isso hoje. Isso aqui é a tela do C6. Coloca o valor, ó, coloca aqui, escreve Disney. Você coloca a ordem de compra.
Aqui no C6 eles cobram 25 cents de dólares por ordem. E pronto, lembrando que acho que, se eu não me engano, 5 ordens são de graça por mês no C6. Não é uma propaganda, mas eu quero mostrar o quanto que é fácil para o cliente entrar nesse mercado. Então ele está entrando. Com você ou sem você, ele está entrando no mercado. É melhor que seja com você. Melhor que seja com você. Senão ele vai começando a migrar. E quando você vê, você perdeu o cliente. Então ele tem que sentir confiança que é com você que ele vai para o exterior. E aqui a gente vai falar agora de BDRs, que é um outro mercado. Você tem ações estrangeiras aqui no Brasil. Então também é uma forma de você estar exposto ao mercado, de investidor estar exposto ao mercado. Porque lembrando que são recibos lastreados em ações. Você não chega a ser o acionista direto, mas é uma forma de você acessar esse mercado. Por exemplo, tem BDR do Facebook, BDR da Disney. E o BDR não é só ações americanas, BDR são empresas estrangeiras. Então qualquer empresa que não é brasileira, ela pode entrar no mercado acionário brasileiro via BDR, tá bom? Então tem 860 BDRs versus 6 mil ações. Tem bem menos liquidez. Um BDR são poucas BDRs que têm liquidez, ou seja, que tem quantidade boa para vender. A maioria vai ter liquidez baixa e aí tem muita distorção de preço. Ações americanas comprando direto, aí você tem uma liquidez absurda que é o mundo inteiro querendo comprar. Imposto de 15% sobre o ganho. Mesma coisa, muito fácil. Ó. Se eu quero comprar ações nos Estados Unidos, eu escrevo DIS. Se eu quiser BDR aqui no Brasil, DISB 34. Dando um exemplo aqui legal. Depois a gente vai para o ETF. Outro tipo de investimento muito utilizado nos Estados Unidos. A BlackRock é muito forte nisso. E tem investidor olhando muito para isso. Então é bom dominar também a ETF. Nos Estados Unidos é muito mais forte que no Brasil esse tema. O que é o ETF? É você aplicar em um índice. Então você vai replicar. Tem uma cesta de ações, por exemplo, Ibovespa é uma cesta de ações. E aí quando você compra o índice, você está comprando toda essa cesta. Isso dá mais diversificação. Isso faz com que você fique menos exposto a divergências de mercado. Por exemplo, por que é bom nos Estados Unidos isso? Por que as pessoas apostam muito? Tem uma corrida muito forte para quem que vai ser o player ganhador, a empresa ganhadora em inteligência artificial. Será que é Microsoft? Será que é Google? Será que é Apple? Será que é Nvidia? Quem que vai ser o grande ganhador de inteligência artificial que vai achar o sistema perfeito? Imagina você aposta em Microsoft e quem ganha é o Google. Ferrou. O que você faz? Pô, vou apostar em todos. Aposto todos os cavalos. Vou ganhar menos do que se eu acertasse? Com certeza, mas você vai ganhar bem do mesmo jeito. Então, pô, das 5 a que estourou foi o Google. E eu investi bem em Google. Você vai estourar, vai ganhar muito dinheiro. Mas, se investir em Microsoft e foi o Google, você se ferrou. Agora, se aplicou na sexta, você vai ganhar muito dinheiro porque o Google vai puxar todo mundo. Olha que legal isso. Então, o ETF ele é muito importante para você não ficar de fora disso. E muitos fundos perdem para ETF. Muitos fundos que ficam tentando tradear, comprar e vender na hora certa e acabam no final entregando menos resultado que um ETF. E o ETF, lembrando que ele tem um custo muito baixo, que ele só replica ali um índice. E nota que é muito fácil para o investidor comprar também. Deixa eu colocar aqui, ó. Ele digita, isso aqui é Nubank, olha que fácil, no Nubank ele consegue comprar. IVVB11, que vai replicar o S&P 500, R$317. E outro índice aqui é o SPXI11, também com SP 500, R$ 308,57. Ou seja, tá muito fácil do cliente acessar o mercado internacional. Tá muito fácil. Como eu falei mais uma vez, ele vai com você ou sem você. Que seja com você. Aqui um pouco do ETF do Nasdaq. Então tem ETF da Nasdaq, olha só, ganhou 42% no último ano. Subindo forte aqui também. Nasdaq. Então dá para você replicar um índice que tem as ações de tecnologia dos Estados Unidos. Muito bom. Aí agora a gente vai falar de bonds, que são como se fossem as debentures aqui no Brasil, Tesouro Nacional aqui no Brasil, mas você pode apostar num Tesouro Americano. Porque vai lembrar que todos os títulos do mundo, eles são feitos com base nos Estados Unidos. Tanto é que se os Estados Unidos sobe juros, impacta todo o mercado. Porque você vai colocando o grau de risco. Por exemplo, ó, o título do Tesouro Americano tem uma taxa de 4. O título brasileiro vai ter que pagar um prêmio de risco acima desse 4. Não pode, o título brasileiro C3. Não faz sentido, porque tem mais risco aplicar no Brasil. Então, a gente faz o seguinte, qual que é o spread? Que é o seguinte,
O quanto de risco tem mais em Brasil do que Estados Unidos? Ah, tem 3% a mais. Então o título brasileiro vai ser 7% e os Estados Unidos 4%. Agora imagina que os Estados Unidos sobe a taxa para 6%. Automaticamente do Brasil vai ter que subir para 9%, 8%, 10%. Para continuar essa distância, que é o prêmio de risco. O investidor, para não estar nos Estados Unidos, mas estar em Brasil, ele quer um prêmio. Pô, tô correndo mais risco no Brasil que nos Estados Unidos, eu quero um prêmio. E aí você ganha esse prêmio. E olha só, aqui também, C6, muito simples. Você pode investir em dólar, então você ganha também na variação da moeda a longo prazo, aqui com um retorno esperado de 5,31%. Então 5,31% em dólar, aplicando em Bradesco, ó. Bradesco emitiu um título lá nos Estados Unidos e vai pagar em dólar. Braskem tem no retorno esperado de 7,75%. Lembrando, em dólar, porque você tem você tem esse ganho, mais o dólar que pode disparar. Ah, Fábio, mas o dólar pode cair. Pode, mas a tendência para o longo prazo é que o dólar se valorize mais. Eu vou ter uma aula somente sobre isso para vocês. Aqui, falando um pouco também do mercado americano, um título da Disney, retorno esperado de 4,77 e um retorno da GM, retorno esperado de 5,24. Então, tem muita... Isso aqui, ó, pessoal, tem no C6, ou seja, é algo muito simples. Ele vai lá, coloca lá bonds brasileiros e pronto, tá comprando. Título americano, o Tesouro Americano, dá para comprar por um C6? Dá para comprar. Expectativa 4,35. 2027, 4,39. Você vai lá e compra e você fica exposto ao Tesouro Americano. Olha que legal. Então você diminui o seu risco. Você diversifica a sua carteira. Tem investidor buscando isso aqui. Investidor que quer muita segurança. Ele vai lá e se expõe a isso aqui. E não fica exposto somente ao Brasil. Aqui é uma espécie de CDB dos Estados Unidos. Tem no Banco Inter no C6. Ó. No C6 está pagando ali 5,5% para 3 meses. No Banco Inter pagando 4% para 90 dias. Então essas taxas vão variando, mas eu quero trazer aqui que é muito simples o investidor estar em Estados Unidos. Tá muito simples, ele ter remuneração em dólar. Tá muito simples. Ele vai com você ou sem você. Vou repetir mais uma vez. E para a gente que estamos chegando na reta final, vamos falar dos fundos imobiliários norte-americanos. Tem uma estrutura diferente. É um pouco diferente no Brasil, porque no Brasil é uma estrutura mais travada do fundo. 95% do lucro de um fundo imobiliário ele tem que repassar aos investidores. Ah, mas ele quer comprar mais prédio, mais imóveis para poder aumentar o rendimento. Não, não pode. Ele tem que pegar esse dinheiro e repassar para os investidores. Aí ele vai ter que fazer uma emissão. Então ele vai ao mercado e fala: mercado, eu quero comprar mais um imóvel aqui para gerar mais aluguel. Quem quer entrar comigo? Aí ele traz. É uma emissão. Isso é ruim porque traz uma trava muito grande para esse mercado. Já nos Estados Unidos, os rates são empresas. Então a empresa decide se ela vai pegar esse dinheiro e comprar mais imóveis ou se ela vai pagar para os investidores. É uma estrutura mais aberta. E é um mercado gigantesco nos Estados Unidos. Gigantesco. Olha só, nos Estados Unidos, cerca de 150 milhões de cidadãos americanos investem diretamente ou indiretamente em REITs. Os ativos de propriedade dos REITs somam 4,5 trilhões de dólares. A crise do subprime mostra um pouco isso. O quanto que o mercado americano é impactado muito forte por imóveis. E o brasileiro, o investidor brasileiro, pode aplicar em fundos imobiliários no exterior. Esse aqui, por exemplo, para quem gosta de outlet, é o da Simon Property. O pessoal que vai fazer compra em Orlando vai direto para lá. Você pode, ao invés de fazer compra, consumir, você pode investir. Imagina você trazer para o seu investidor. Você vê lá, ele está tirando foto, foi na outlet. Aí você fala: você vê que investidor que você pode aplicar lá? Eu te ajudo. Cada ação custa 151 dólares. E eu posso te ajudar a investir. É muito fácil você comprar. E aí você vai diversificar, no caso aqui da Simon Property, em mais de 230 propriedades. E olha como ele está crescendo aqui, ó. Últimos 12 meses, 38% de crescimento. Mais um baita investimento para o investidor que quer ser global. Olha que maluco isso. O investidor ele tem muito acesso hoje. Só que
É confuso. Pô, o rates aqui que estou mostrando para vocês é confuso. Quem que vai explicar isso para eles? Você. Você vai dominar. Você vai entender. Você vai dar as diretrizes para ele confiar que você é a pessoa certa para dar esse passo. E os rates também pagam aluguéis. Nesse caso aqui ele paga a cada 3 meses. Paga 6,32% ao ano de aluguel. E tá aqui, ó, cada 3 meses ele paga. Ó, pagou $2 em junho, pagou $1,95 em março. Agora você vai, o que você está fazendo aqui? Você está criando uma renda em dólar. O dólar subindo, você vai ter uma valorização maior. E você se protege. Por quê? Você vai no mercado tem muito produto, muito produto que vem de fora. Ou seja, se o dólar sobe, esses produtos ficam mais caros. Então os preços sobem, tem inflação. E aí o real vale menos. Quanto mais inflação tem, menos vale o real. Agora o dólar ele se fortalece nesse cenário, porque você vai se protegendo. O dólar subiu, pelo menos você está ganhando investimento em dólar. Os preços subiram de um lado, mas o dólar subiu do outro. Agora o brasileiro está em real, sofrendo com inflação. O brasileiro é mais pobre que os Estados Unidos já de nascença. E se os dois tiverem o mesmo caminho, o americano vai ficar muito mais rico que o brasileiro, sem fazer nada, só por conta da moeda. É muito maluco isso. Então você precisa abrir sua mente para você diversificar no exterior, para você pensar em ser um cidadão global. Você ir lá para Miami não precisa nem para trabalhar em Miami, mas sim para levar o seu cliente até lá. Para marcar com o seu... Ó, cliente, seguinte, eu estou investindo aqui no exterior para você, vamos marcar um cafezinho lá em Miami. Vamos lá. Para você conhecer o escritório da nossa empresa. Olha o nível que você... Olha, você vai subir a régua, você vai ganhar muito mais, você vai ser muito mais feliz. Porque é um mercado que quase ninguém entende ainda. É um mercado cru, que vai precisar de bons profissionais. A Avenue abriu o caminho para todo mundo. Os profissionais ainda não acordaram para isso. A gente abriu uma empresa só para isso. Lá atrás, em 2019, eu abri uma empresa só para formar especialistas em investimentos, porque eu sabia que ia ter uma demanda enorme. Não tinha IO, não tinha AAA. Eu sabia que ia ter uma demanda enorme por especialistas de investimentos e ninguém falava disso. Todo mundo falava de CEA. Fui lá, abri e criamos o maior programa para especialistas que está na 27ª turma. Agora estou falando de outro mercado. Mercado norte-americano. Quem se tornar referência em Estados Unidos, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, vai aproveitar o mercado, vai ganhar muito bem. São poucos que falam disso. E eu tenho certeza que você pode ser um desses. Certo, pessoal? Então, hoje foi um pouco diferente a nossa aula. Hoje eu quis trazer a importância de investimentos em si, para mostrar que o investidor hoje tem muito acesso ao mercado americano e que você tem que acordar, porque se não for com você, ele vai com outro ou vai sozinho. Tem que ser você tem que ser essa referência e eu vou te mostrar o caminho para isso. Nós estamos te mostrando o caminho todos os dias aqui. Partiu ser um cidadão global? Então tamo junto, a gente se vê no próximo episódio, que tá ficando muito legal aqui para você maratonar, hein? Tamo junto, até mais. Tchau, tchau.